Todos os ajustes realizados na persona revelar do Affinity Photo podem ser salvos como pré-definição. Dessa maneira, se você quiser repetir o mesmo ajuste em várias fotos de maneira mais simplificada, você pode simplesmente selecioná-lo através de um seletor. Por exemplo, se você quiser controlar o nível de exposição e definir esse nível de exposição como um ajuste padrão, você pode aumentar ou diminuir a exposição conforme desejado. E em seguida, claro que você pode fazer outros ajustes em cada um dos painéis disponíveis, em cada uma das opções disponíveis no painel, como por exemplo aqui aprimorar, para aumentar mais o contraste, mexer aqui nas sombras e realces também. E depois que você fizer esses ajustes, você pode clicar aqui em cima no menu do painel, na parte superior, e você pode selecionar a opção adicionar pré-definição. Ao selecionar a opção de adicionar pré-definição, você pode colocar aqui ajustes personalizados, ok? E aí você clica no OK para salvar. E aí sempre que você abrir uma nova imagem, você pode simplesmente alternar aqui na opção de pré-definição para os ajustes padrão, que já vem os padrões da imagem, né, do próprio aplicativo, ou na opção personalizar. Deixa eu clicar aqui, olha, que é a opção que você acabou de salvar. E cada um desses ajustes é individual em cada um dos painéis do aplicativo. Então, se você quiser salvar predefinições para cada um dos painéis aqui do lado, você vai ter que fazer os ajustes e ir salvando essas predefinições. Você pode clicar aqui no painel, no menu do painel novamente e excluir uma predefinição, caso você não tenha mais interesse nela ou queira salvar uma nova predefinição. Você pode salvar, claro, quantas você quiser e gerenciá-las dessa maneira. O próximo painel que a gente vai aprender a mexer agora é o painel de tons, que é esse painel aqui. Eu vou posicionar ele aqui na frente para ele ficar do ladinho do painel de ajustes básicos. E o painel de tons possui três opções: os ajustes de curvas, os ajustes de preto e branco e o ajuste de divisão de tons. O ajuste de curvas é um dos mais icônicos, né, pois ele está presente aí na maioria dos aplicativos de edição de imagem que a gente conhece já há bastante tempo. Ele serve para você manipular de maneira gráfica, de maneira visual, e ajustar os tons de luminosidade e contraste de maneira mais precisa. No Affinity Photo, o histograma, né, na verdade o gráfico de ajuste de curvas, ele não é parecido com o que a gente tem no Photoshop. Lá no Photoshop a gente tem o histograma sendo exibido dentro do gráfico de curvas e também temos algumas barras aqui na parte de baixo, né, de preto para cinza, de preto para branco, que permitem a gente ter um controle mais visual. Mas não é por isso que a gente vai deixar de utilizar o controle de curvas do Affinity Photo, e como ele já exibe o histograma aqui em cima por padrão, a gente não vai precisar se preocupar com isso, porque os ajustes podem ser feitos exatamente da mesma maneira. Para que a gente possa entender os ajustes de curvas, a gente também precisa entender um pouquinho do histograma e como que ele é, que tipo de informação que ele exibe. Você observa que aqui no Affinity Photo ele exibe o histograma dos tons gerais, né, que é esse tom gerais aqui, e você também tem um histograma separado para cada um dos canais, vermelho, verde e azul. Se você modificar aqui em cima apenas o canal vermelho, ele exibe só o canal vermelho, apenas o canal verde e apenas o canal azul. Então, cada parte do gráfico aqui do histograma representa a quantidade de pixels e a sua iluminação, digamos assim, o seu tom dentro da nossa imagem. Se eu deixar aqui, por exemplo, todos os canais, ele vai exibir na cor branca justamente a média, né, de todos esses canais que a gente tem disponíveis aqui. E com base nessa informação, qual é o tipo de informação que o histograma mostra pra gente? A gente tem aqui do lado extremo esquerdo da nossa imagem um gráfico bem grande, né, na parte da esquerda. E nós temos gráficos menores, um pouquinho mais baixos, na parte da direita. Para que você possa entender essa informação, você precisa conhecer o histograma e identificar que ele é dividido em três áreas principais, digamos assim. Dá para dividir ele em mais áreas, mas ele está dividido em três áreas principais, tá? Do lado esquerdo, então essa metade aqui, esse terço, na verdade, do lado esquerdo, representam os tons mais escuros. A parte do meio do gráfico representam os tons médios e a parte da direita representa os tons mais claros. Então, se aqui são os tons escuros, aqui os médios e aqui os claros, significa que essa imagem tem muito mais pixels pretos ou muito mais pixels escuros, porque o gráfico é bem maior do lado escuro. E a gente pode constatar isso porque a nossa imagem realmente tem áreas bem mais escuras nos cabelos, tem as partes das sombras, e o restante dos pixels, a maioria está distribuída
entre os tons médios, que é a cor da pele, as áreas um pouquinho mais iluminadas do fundo, e a gente tem pouquíssimos pixels nas áreas mais claras, que são os highlights, né? As luzes ou as partes brancas ou mais iluminadas da nossa imagem. O controle de curva serve justamente para você controlar, serve para você modificar a posição desses pixels no histograma. Então, se eu quiser que a minha imagem fique mais escura, eu preciso pegar esses pixels que estão nas áreas mais claras e médias, e arrastar eles aqui para o lado mais escuro do histograma. Se eu quiser que a minha imagem fique mais clara, eu tenho que fazer com que esses pixels saiam desse lado aqui e passem para esse lado aqui. É basicamente assim que funciona o histograma, ele exibe essa informação e é basicamente assim que a gente vai conseguir modificar os tons da nossa imagem. No controle de curvas você tem dois tipos de ajustes, o ajuste na vertical e o ajuste na horizontal. E cada um deles faz um ajuste específico. Se você faz o ajuste, por exemplo, seguindo as normas do histograma, tá? O lado esquerdo é os mais escuros, o lado direito são os mais claros e no meio os tons médios. Se eu arrasto o controle de curvas, olha só, você vê que a gente tem dois pontos principais. Um na extremidade mais escura e outro na extremidade mais clara. Se eu arrasto o ponto mais escuro horizontalmente para dentro, olha o que acontece. A minha imagem ela tende a ficar mais escura. Porque olha o que está acontecendo ali no histograma. Eu sei que pode parecer meio contra-intuitivo, mas é importante você observar o que acontece no histograma enquanto você está fazendo esse ajuste. Se eu movimento esse controle mais para dentro, olha o que acontece. Eu estou deslocando os pixels, né, proporcionalmente para o lado esquerdo. Então eles estão saindo aqui desse lado e estão vindo para cá. Ou seja, os pixels estão ficando mais escuros. Isso vai fazer com que eles venham proporcionalmente, tá? Então, quem é escuro vai ficando cada vez mais escuro e quem é claro vai ficando também proporcionalmente cada vez mais escuro. Se eu fizer um ajuste, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, se eu fizer um ajuste na vertical, ou seja, deslocar esse controle para cima, eu vou modificar a posição de todos os pixels de uma única vez, sem ser proporcionalmente. Olha só. Então, se eu arrastar aqui para cima, olha o que acontece. Todos os pixels são deslocados em conjunto para a direita, sem mexer na tonalidade deles de maneira proporcional. Então, se eu arrastar para cima, todo o meu histograma vai sendo empurrado para a direita, ou seja, o que é mais escuro vai ficando cada vez mais claro porque eu estou empurrando os pixels para a direita. O mesmo acontece se você fizer um ajuste com os tons mais claros. Se eu arrastar eles horizontalmente, eu vou arrastando os pixels mais escuros para o lado dos pixels mais claros, né? Então eu vou fazendo um movimento da esquerda para a direita, e aí o que é mais escuro vai ficando cada vez mais claro, e o que é mais claro estoura aqui, olha, ficando extremamente mais claro. Isso no ajuste horizontal. E se eu fizer o ajuste vertical, eu vou fazer exatamente o mesmo deslocamento. Eu vou arrastar todos os pixels de uma vez de maneira uniforme. Então todos eles vão juntos para a esquerda, sem preservar nenhuma informação mais clara. Se eu posicionar os dois controles bem no meio, eu vou ter uma imagem completamente cinza. Ou seja, todos os meus tons são exatamente da mesma cor. Todos os meus pixels são exatamente da mesma cor, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para essa posição. Então o ajuste de curva vai servir para você fazer esses ajustes tonais. Dificilmente você mexe utilizando apenas os controles dos cantos. Isso você pode fazer quando você quer lavar a imagem, que deixar ela com um tom mais lavado, né, com uma invasão maior de cinza ou de branco. Os ajustes geralmente são feitos nas zonas intermediárias do gráfico. Entendendo como é que funciona o ajuste vertical e horizontal, você pode clicar e arrastar para fazer um ajuste vertical e horizontal, olha só, ok? Olha só o movimento horizontal. Desloca os pixels todos de maneira proporcional. Se eu desloco para cima e para baixo, eu reposiciono esses pixels, empurrando eles ali da posição inicial para dentro do meu gráfico, tá? Deixa eu clicar aqui e olha só, você pode tanto aumentar, se você fizer uma curva dessa maneira, né, em forma de C, você deixa os tons mais claros. Se você clicar mais aqui em cima das áreas mais claras e arrastar para baixo, você faz uma curva em S invertida, olha só, onde você tem uma imagem com bem menos contraste. Se eu inverter essa curva, colocar ela aqui embaixo e essa aqui em cima, eu tenho uma curva em S padrão, que é uma curva que aumenta os nossos contrastes. Por quê? O que é mais escuro eu desloquei horizontalmente, um pouquinho mais horizontalmente, né? Deixando mais escuro,
E o que é claro, eu desbloqueio um pouquinho horizontalmente, deixando mais claro, tá certo? E assim como você pode controlar você pode controlar de maneira conjunta todos os tons da imagem com esse gráfico branco, você pode controlar também cada um dos canais da cor individualmente. Se eu pegar aqui, por exemplo, na parte de cima, aqui embaixo onde está mestre, eu posso mudar para o tom vermelho e mexer só nos pixels vermelhos, olha só, deixando eles mais vermelhos ou mais verdes, né? A cor oposta do vermelho, nesse caso, é o verde. Eu posso mexer também no verde ou no azul, fazendo ajustes específicos em cada um dos tons da minha imagem, fazendo inclusive ajustes aí bem grotescos mesmo, né? Que podem ser utilizados também de maneira criativa, dependendo aí da prática que você tem na utilização das curvas. E novamente, sempre que você faz algum ajuste, você pode clicar aqui em cima e salvar essas predefinições depois que você terminar de fazer os ajustes que você quer. Além do controle de curvas, que geralmente, na grande maioria das vezes, serve para você controlar o contraste e a intensidade ali de contraste de uma imagem, tá? Deixa eu dar um clique aqui. Opa, peraí, dou um clique e agora eu arrasto para cima. Peraí que ele está dando umas travadas. Prontinho, coloco ele mais aqui em cima. Ok, e aí eu tenho um ajuste de contraste mais intenso. As configurações de preto e branco, como o próprio nome sugere, servem para que você deixe a sua imagem em preto e branco, só que a grande vantagem desse tipo de controle é que você pode determinar os tons de cada um dos canais, o que permite um preto e branco bem mais ajustado, bem mais intenso e mais controlado também. Depois de converter, de ativar aqui o controle de preto e branco, você pode aumentar ou diminuir, olha só, a intensidade do vermelho, do verde, olha só, o verde quase não tem influência nessa imagem, o azul, olha só, o azul já tem bastante influência, aqui embaixo o ciano, já é lá na parte de trás, o magenta, olha só, que são nessas partes rosadas da imagem, e o amarelo, né, que são todos os canais principais, RGB, e os seus complementares, ciano, magenta e amarelo, tá? Então essas cores aqui de baixo, elas estão presentes porque elas são complementares dos canais principais RGB. Aqui embaixo, na divisão de tons, a gente pode matizar, ou seja, dar cor aos tons da nossa imagem. Se você combinar com preto e branco, você cria esse resultado duotone, tá? Mas não é o que eu quero aqui. Eu vou desmarcar aqui o preto e branco. Eu vou desmarcar também aqui as curvas, tá? O que você pode fazer aqui é matizar os canais, ou seja, dar cor aos canais escuros e claros da sua imagem. Eu quero que os canais aqui dos realces, né, quero que os meus realces, os tons mais claros da minha imagem, sejam coloridos. Então eu aumento aqui a saturação e eu posso mexer aqui, olha, na matiz, mudando a cor sempre das áreas mais claras, tá? Eu gostaria também de mudar a coloração das áreas mais escuras. Você vem aqui, aumenta a saturação das sombras e aí você pode mexer também na matiz. Você vê que só mexendo ali nas áreas claras eu consegui meio que mudar a temperatura da cor, né, deixando ela mais azulada. Então se eu aumentar a saturação das sombras, eu posso também mexer na matiz das sombras, mudando as sombras de cor. É quase que como adicionar uma invasão de cores na foto. E aqui embaixo a gente tem um equilíbrio que controla justamente o equilíbrio da foto original com os ajustes que a gente aplicou dentro da nossa imagem. Se você quiser continuar aprendendo sobre o Affinity Photo, não se esqueça de conferir aqui embaixo o link para a playlist completa dessa série de vídeos. Assim você não perde nenhuma novidade e assiste todos os vídeos que já foram postados. Não se esqueça também de curtir e de compartilhar esse vídeo, assim você ajuda o meu trabalho. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.